tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires. Bem-vindo a mais um programa Transpodata. Esse programa marca o início de uma transição. Vocês vão receber nos próximos dias algumas novidades relacionadas a um foco muito mais específico no segmento de transportadoras, de logística, os modais e da infraestrutura brasileira. E o programa de hoje tem um convidado muito especial. Está aqui conosco o nosso vice-governador de São Paulo, Guilherme Afife Domingos. Aqui eu já dou as boas-vindas, seja bem-vindo. Vamos trocar algumas ideias hoje aqui a respeito de um tema muito interessante. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma pequenina apresentação do nosso convidado de hoje. Guilherme Afife Domingos é vice-governador eleito na chapa de Geraldo Alckmin. Presidiu a Associação Comercial de São Paulo 2 vezes e foi deputado federal constituinte. Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia do Colégio São Luís, presidiu o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o BADESP. Foi presidente do Conselho do SEBRAE, secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho e titular da pasta de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia até abril de 2011. Mas Guilherme Afife Domingos está conosco aqui por uma razão muito especial. Ele é presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de São Paulo, que está coordenando uma série de projetos que pretendem modificar profundamente a realidade do segmento de logística, a infraestrutura modal, não só de São Paulo, como também do Brasil. E eu vou começar do início, né? O que é o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas? Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Internautas, um grande prazer poder participar desse encontro aqui na Transpodata. Obrigado. Parcerias público-privadas, conhecidas como PPPs. O Estado tem um conselho. Esse conselho superior é um conselho designado pelo governador que coordena a ação de todas as secretarias de governo no que tange parceria público-privada. Parceria público-privada é diferente da concessão. No caso da concessão, é o Estado que concede uma exploração de um determinado serviço. No caso da parceria, o Estado se associa à iniciativa privada para incorporar as práticas privadas na administração pública. Portanto, exploram conjuntamente por um prazo determinado. E terminado este prazo, todo este sistema volta às mãos do Estado, até porque se dá um tempo para a amortização e o retorno do próprio capital. O Conselho tem como função aprovar esses projetos, fixar diretrizes. Qual é a função desse Conselho? Ele é o órgão máximo. Ele não só fixa diretrizes, como cada área específica desenvolve, cabe ao Conselho aprovar a formatação antes de colocar esse projeto em licitação pública. Muito bem. Vamos falar de problemas. Não falta, né? Sobre o Brasil, essa questão dos problemas de infraestrutura no Brasil, especialmente nesse segmento que nos interessa, a área de transporte e logística, né? Na sua visão, quais são aqueles mais importantes que precisariam assim, de uma ação imediata? Eu sei que são milhares, né? Mas é necessário priorizar. Quais são aqueles que devem ser atacados agora para si? Olha, o que mais grita é a mobilidade urbana. Ela é caótica nas regiões metropolitanas de todo o país. Até porque o Brasil hoje é o 4º maior produtor mundial de veículos. Não temos logística reversa, nem tratamento de resíduos sólidos. Portanto, você vai colocando massa nova. Sim. E não há um processo de retirada. Né? Com isso, você tem uma situação de mobilidade caótica. Vamos pegar o exemplo da região metropolitana de São Paulo. Até eu tenho brincado que, em matéria de automóveis aqui em São Paulo, nós vamos substituir o IPVA pelo IPTU, porque o carro virou um bem imóvel. Né? É verdade, é verdade. Né? É verdade. Então, esse processo é um processo que exige uma intervenção muito rápida dos poderes públicos para tirar o atraso. Nós estamos muito atrasados em matéria de transporte sobre trilho. O que fizemos nos últimos anos, bem feito, é insuficiente
porque a sociedade é mais rápida do que o poder público na busca da solução. Daí, incorporar as práticas privadas para que a gente dê celeridade e boa gestão a estes processos. Então, é metrô, é o trem metropolitano de transporte de passageiro, inclusive agora o Confaz acaba o investimento no transporte de passageiro nas regiões metropolitanas de todo o país. Okay. Né? Esse é o primeiro ponto. Qualquer investimento em qualquer tipo de transporte? Roda, passageiro. Trem, ônibus? Não, sobre trilho. Sobre trilho. Sobre trilho, okay. Exatamente. Nós precisamos colocar o Brasil nos trilhos, de volta. Isso é para concorrer com o transporte rodoviário? Não. É para poder se integrar, para poder dar eficiência. É o multimodal que tanto nós necessitamos. Se não, vejamos o problema do transporte de mercadorias para o Porto de Santos. É uma situação caótica você transportar sobre caminhão, passando por regiões metropolitanas. Você tem um problema muito sério, inclusive de poluição gerada pelo diesel. Hoje, o problema de poluição nas regiões metropolitanas não é o problema de poluição industrial. Hoje é especificamente de transporte em função do diesel e da qualidade do nosso diesel. Então, vai tirar o caminhão por isso? Não, nós temos que complementar. É o caso do ferroanel, que é outra imensa prioridade nossa, que hoje atrasa totalmente o processo do desenvolvimento do transporte sobre trilho, até porque nós temos que esperar a madrugada para os trens passarem nos mesmos trilhos do transporte de passageiro. Isso está aí há 10 anos sem solução. Agora parece que deu o estalo, né? Da construção do Ferroanel Norte, do Ferroanel Sul. Com isso, nós tiraríamos cerca de 2 milhões de viagens de caminhão da região metropolitana de São Paulo, para poder melhorar as condições de tráfego. Agora, isso significa que nós vamos ter estruturas de logística do transporte intermodal do caminhão para o trem. Quer dizer, o caminhão pode trazer de várias áreas em trajetos mais curtos para uma central, para que ele possa colocar num trem que trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui o acesso ao porto, por exemplo, nós vamos ter feriados próximos, pronto, aí não passa mais caminhão. Como é que fica um porto que tem que trabalhar 24 horas? Isso é irracional em termos de infraestrutura. Quer dizer, o transporte é 24 horas, 7 dias por semana, para você ter escala de custo, para que você possa ter velocidade, para poder, inclusive, dar mobilidade no porto, em termos de carga, descarga. Então, nós estamos muito atrasados nesse sentido, na principal região do país. Isso tem que ser levado como modelo para as outras regiões. Então, o transporte sobre trilho é a grande prioridade neste momento para abrir o intermodal, que aí entra o transporte fluvial. Claro. Até aqui dentro da própria região metropolitana de São Paulo, nós temos um anel de hidroviário. Né? Que não é usado para nada. Para nada. Que pode ser usado agora a curto prazo, é um projeto que nós temos, começando pela lama gerada pela Sabesp, que é transportada por caminhão dentro da cidade de São Paulo. Né? E está exatamente a captura e o destino na beira do rio. Portanto, por que não usa o rio para esse transporte? Então, deu o estalo de Vieira, é um dos processos que nós vamos incrementar a partir de agora. São coisas tão óbvias que a gente se pergunta como é que ninguém pensa. Aliás, ninguém faz conta. Que a coisa mais difícil é enxergar o óbvio. O Khalil Gibran já dizia, o óbvio é aquilo que ninguém enxerga até que alguém fale de forma exatamente. Que as pessoas entendam. Né? Tem uma coisa interessante, eu fiz uma conta outro dia de brincadeira com o pessoal, comentando sobre essa questão da frota de veículos em São Paulo. Hoje em dia me parece que por ano entram cerca de 400 mil veículos na cidade de São Paulo. Se cada um tiver 3 metros, nós temos 1.200.000 metros de veículos, se você botar em fila um atrás do outro. 1.200 quilômetros por ano de ocupação de ruas. Não há como expandir as ruas da cidade, isso não é elástico, é uma coisa bem complicada. Né? E aí começam a aparecer umas ideias. Né? Vamos cobrar pedágio, vamos botar, não pode circular no dia tal, não deixar entrar caminhão, etc. e tal, que sempre traz algum tipo de inconveniente para as pessoas. Quando você quebra a rotina, todo mundo reclama. Né?
Está se pensando em alguma coisa desse tipo aqui para a cidade de São Paulo, especificamente? Quer dizer, você restringir o acesso de veículos de alguma forma? Aí que está. Se você for restringir o acesso de veículos no atual sistema, que opção você dá? Exatamente. Né? Então, o primeiro passo é você dar um salto no transporte sobre trilhos. Por exemplo, o metrô. Metrô nós construímos em 40 anos, nós construímos 74 quilômetros de metrô. Não estou falando do trem, os trens de subúrbio, estou falando de metrô. Sim. Né? Nós precisamos ter no mínimo 200 quilômetros de metrô. Madrid, nos últimos 12 anos, construiu 200 quilômetros de metrô. A Cidade do México construiu outro tanto. E nós ficamos amarrados. Nós não expandimos o transporte sobre trilho. Deixa eu fazer um link com que seria a próxima pergunta. Na sua opinião, isso é falta de dinheiro ou é a dificuldade de definir a aplicação do dinheiro? Por que todo mundo conhece o problema, nós sabemos as soluções e passam-se anos e não se implantam as soluções? É falta de recurso ou é falta de planejamento? Como é que você vê esse problema? No caso do metrô, por exemplo, que todo mundo discute o assunto e a gente não consegue fazer. Não faz por quê? Porque não tem dinheiro ou porque não se aplica o dinheiro da forma como deveria ser aplicado? Então fica para o próximo intervalo. Eu estou tão empenhado aqui que eu já esqueci de olhar para a